Você não é todo mundo e não é qualquer uma. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Eu sou a Jaque Olivar. Pega o seu café ou qualquer outra coisa que você goste de beber pra gente começar esse episódio. E quase não rolou episódio essa semana. Sério mesmo. Eu pensei muito se acontecer, se eu deveria não fazer ou não por conta de uma coisa que aconteceu. Eu já tinha até outro episódio pronto. Só que, como eu sou muito transparente com vocês e como eu gosto muito desse ambiente de conversa, esse ambiente acolhedor de amigas, eu não poderia fazer esse outro tema. Esses 2 últimos anos da minha vida foram muito difíceis, muito desafiadores. Assim, sabe quando você tá sempre muito perto de desistir? Parece que sempre você tá sendo provada para tentar outra coisa. E tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Mas assim, esses últimos anos foram muito complicados para mim. Eu pensei várias e várias vezes em desistir da minha empresa, eu pensei em várias e várias vezes em apagar todas as minhas redes sociais, eu pensei várias e várias vezes o que eu tava fazendo da minha vida. Pode ser uma quase crise de 30 anos, porque eu tô com 28 e falam que nos 20 e poucos anos a gente tem uma crise, mas pode ser também por tudo que aconteceu. E hoje eu quero ser como a gente sempre conversa, o passo a passo, o processo mais transparente e verdadeiro que eu posso conversar com vocês, de ainda dá tempo pra gente recomeçar. E pra falar disso, eu tenho que falar de uma coisa que me aconteceu nessa última semana. Eu espero não chorar, mas eu quero muito compartilhar porque faz sentido com o tema de hoje. Eu perdi minha sogra nessa última semana. E sabe quando você não sabe o que fazer mais sem a pessoa? Eu senti a mesma coisa quando minha avó faleceu lá em 2020. Eu demorei um pouco pra retomar minha vida porque eu não sabia o que fazer sem ela. E com a minha sogra está acontecendo de novo. Sabe quando você fica meio anestesiada de, meu Deus, ela estava num processo de um tratamento e nós vivemos muito pensando nessa recuperação dela. E quando ela faleceu, eu meio que travei, eu falei, putz, e agora? O que vai acontecer? O que a gente vai fazer? Mas, por outro lado, eu fico muito feliz de ela ter descansado e eu não quero ser egoísta e querer que ela ficasse presa a nós, sendo que o corpo dela já estava muito ruinzinho. E o tema de hoje surgiu exatamente nessa dor, de como que a gente recomeça depois de um chacoalhão da vida. Porque, querendo ou não, a vida não para. Eu saí do velório dela e eu olhava as pessoas vivendo ainda. E eu sentindo muita dor. Como foi com a minha avó também. Minha avó me ensinou muito sobre personalidade. Ela me ensinou a enxergar minha personalidade e ver que tinha beleza no ser diferente. E a minha sogra me ensinou muito sobre viver a vida na sua autenticidade, sabe? De, cara, eu sou assim mesmo. E beleza. E com tudo isso, eu acredito que esses poucos dias, né, depois de estar vivendo um dia de cada vez sem ela, já tá me ensinando muita coisa de o poder recomeçar. E que sempre existe uma segunda chance, sabe? Porque eu acho que quando existe uma segunda chance e quando a gente tá dispostos a ver o que acontece quando a gente não desiste, é aí que a gente começa a ver sentido mais nas coisas, e é aí que a gente começa a se entender, se conectar. E eu não vou falar que as coisas que acontecem na nossa vida são fáceis e não são, a gente não tá aqui de brincadeira, a vida não é um morango, nós não estamos na Disney. Eu queria muito que a vida fosse mais fácil, mas realmente parece que nós vivemos um jogo, né? Que cada vez nós passamos por um nível e depois, quando a gente atinge um nível, nós já não estamos mais aqui. Mas esse episódio não é sobre luto, mas assim sobre recomeços de que cada um de nós teremos desafios e desafios que vão nos fazer questionarmos realmente tudo, até a nossa existência, sabe? Desafios que a gente vai olhar e falar: beleza, agora ferrou, o que eu faço? E eu quero te falar, de novo, que sempre vai ter uma nova chance. Sempre vai ter uma oportunidade para você fazer diferente. Sempre vai ter uma oportunidade para você começar.
E tudo bem, caso aconteça alguma coisa que você tenha que recomeçar, não da onde você imaginou, mas se você tem que fazer algo novo, que bom que tem uma outra possibilidade, que bom que tem uma outra oportunidade. Eu já falei muito aqui no podcast que eu sempre gosto de ver a vida pelo lado meio cheio e do que eu posso aprender com as coisas. E eu fui meio forçada a ser resiliente porque a vida tem que continuar. Só que eu gosto muito de pensar no que a gente vai levar de cada experiência que nós temos aqui. E pensar principalmente nesse processo. E se eu precisar começar de novo? Esse ano, por exemplo, foi um ano muito difícil porque eu quase desisti mesmo da empresa, de que as coisas não estavam dando certo. Só que uma coisa que eu coloquei na minha cabeça é: se a minha empresa quebrar, eu tenho conhecimento para fazer ela começar de novo, tijolinho por tijolinho, porque ela existe em mim. E é exatamente isso que eu quero te falar. Não importa e assim, não importa se você precisar recalcular a rota. Não importa você ter que voltar 2 passos para avançar, recuar e para continuar. Não importa você ter que parar e falar assim: meu Deus, eu tô num caminho totalmente diferente, eu não quero mais isso. Eu vejo muita gente falando dos 20 anos, mas você pode começar aos 20, você pode começar aos 30, você pode começar num sábado, você pode começar agora. Você não precisa do ano que vem para você fazer alguma escolha. Você só precisa tomar atitude, entender aonde você quer estar, com as experiências e do que você quer levar. Sabe quando você tem aquele incômodo de falar: isso não pertence a mim, eu não tô onde eu deveria estar? Usar esse incômodo para realmente fazer as coisas que você precisa. E quando for preciso recomeçar, você ter aquele carinho de tudo aquilo que você criou e aquela esperança para aquilo que você está criando e por algo novo. A gente acha que recomeçar é como se fosse algo muito ruim. É como se fosse uma medalha falando: realmente você fracassou. Mas o que é fracasso, o que é erro, o que é falha? Isso tudo é muito subjetivo. Eu acredito que desistir é muito mais difícil, porque parece que você tá abrindo mão. Agora, quando você fala assim: eu preciso recomeçar, é entender que tudo bem, esse lugar não tá sendo mais confortável pra mim. Não, nem conforto, né? Mas esse lugar já não é mais pra mim. Não é isso que eu quero fazer mais. Eu quero mais. Eu quero ir além. Eu quero chegar em outros lugares. E a gente só consegue saber disso tentando. Por isso que quando eu falo sobre recomeçar, é fazer mesmo sem garantias, mesmo sem saber se vai dar certo. E mesmo não tendo certeza de nada. Porque, na verdade, quem tem certeza de alguma coisa, ninguém sabe o que tá fazendo. Ninguém sabe. Às vezes a gente acha que aos 20 nós teremos respostas, aos 30 nós teremos a vida pronta, e aos 40 já estaremos bem-sucedidos. E, na verdade, a vida muda a todo momento. E uma coisa que eu percebi é como que a vida é frágil. Se a gente não aproveita o agora, o amanhã pode não chegar. E o que você fez hoje, que você tinha vontade, que você gostaria de fazer, com aquilo que realmente te motiva. E eu tenho tido, nesses últimos dias, essa vontade de viver. Essa vontade de, já que o final é a única certeza que nós vamos ter, por que eu vou parar de fazer aquilo que eu tenho vontade, aquilo que eu acredito que pode funcionar por medo de ter que recomeçar? Ou por medo de dar tudo errado? Mas se der tudo errado, beleza, pelo menos eu tentei. Ou, e se eu recomeçar? Nossa, se eu recomeçar, tá tudo bem também. Pelo menos estou fazendo algo novo e pelo menos eu estou acreditando naquilo. A gente entra meio na vida por acaso e a gente vive sempre buscando uma resposta. E a gente acha que existe uma fórmula mágica, uma receitinha de bolo, um jeito certo para viver. Só que não. Eu acredito que as nossas ferramentas é o que nos ajuda a viver de um jeito diferente e de alcançar os nossos objetivos. É cada dia você lutar com a arma que você tem disponível naquele momento, sabe? De hoje eu consigo fazer isso com o que eu tenho, com o que eu posso. E às vezes você vai ter que recomeçar, talvez na sua vida profissional, na sua vida pessoal, na vida amorosa. Às vezes você vai ter que recomeçar tudo. E esse ano eu tô vendo muitas pessoas falando sobre isso, como que 2025 tá sendo um ano difícil, um ano complicado, e muitas pessoas tendo que recomeçar. E a gente acha que recomeço é ruim. Só que eu acho que recomeço é como se a gente fosse olhar uma nova paisagem. Sabe quando você pega um caminho errado e você
chega numa nova paisagem? O caminho errado te levou para algum lugar que talvez você nunca conheceria se você tivesse andado numa outra rota. E que esse ano te ensine muito sobre isso. Eu acho que ensinou muito, né? Que nós estamos no final do ano. Mas de que ainda temos chance de fazer algo novo. Ainda temos chances de fazer algo diferente. Ainda temos tempo. A gente fica tanto preso nisso de, nossa, eu não tô fazendo agora. Meu Deus, eu não. Por exemplo, eu com 30 anos, meu Deus, eu não tenho nada resolvido e tá tudo bem. O que você pode resolver com as coisas que você tem hoje? Eu acredito que esse ano me ensinou muito sobre abrir mão do controle. Acho que foi uma das maiores lições, de que por mais que eu queira e tente controlar as coisas, ainda assim muitas delas vão sair do meu controle e muitas das coisas não vão acontecer do jeito que eu gostaria. Mas talvez esteja aí a graça de encontrar beleza no novo, beleza no imperfeito, beleza no erro, beleza no recomeço. E eu não tô dizendo que você vai ter que recomeçar sempre, mas sabe quando você sente que é preciso mudar e você tá com medo de dar esse primeiro passo? Esse vídeo pode ser o sinal. Dê o primeiro passo. Você pode recomeçar quantas vezes for necessário. Você pode recomeçar quantas vezes for preciso. Não espere algo gigantesco acontecer. A vida acontece de uma forma muito sutil. As respostas a gente vai encontrando, a gente vai juntando as peças e demora para fazer sentido. Ou talvez nunca faça sentido e a gente vai entendendo cada dia de uma forma. Eu acredito que é como se fosse um grande quebra-cabeça. A gente vai juntando as forminhas e vai vendo o que vai dar, o que vai acontecer. Que você tenha vontade, que você faça, assim que você tenha vontade. Que você não espere muito tempo para fazer aquilo que você acredita. E que você aproveite essa viagem e recomece do jeito que você tá com vontade, do jeito que você consegue. E que você olhe para o passado com muito carinho. Mas muito carinho no que eu falo, não de romantizar, mas de você entender que tudo que aconteceu te fez chegar até aqui. E agora o que você vai fazer para continuar? E você olhar pro seu caminho mesmo. Caramba, tem muita coisa que eu conquistei porque eu mudei a rota. Tem muita coisa que eu conquistei porque eu recuei 2 passos. Tem muita coisa que eu conquistei porque eu mudei as minhas ferramentas. Eu acredito que é uma forma de a gente olhar para o recomeço como uma nova oportunidade de fazer as coisas que a gente acredita. E que você pode sempre recomeçar. A todo momento, a qualquer momento. Porque não existe jeito certo ou errado. Existe o que funciona para você. Eu acho que esse episódio funcionou como um desabafo das coisas que eu tô sentindo aqui dentro hoje. Talvez eu não tenha nem tido um final, uma finalização da minha linha de raciocínio. Não sei. Eu só sei que eu queria compartilhar isso que eu tô sentindo aqui dentro sobre recomeços e que aqui eu também tô tentando recomeçar e seguir com essas perdas que eu já tive. E entender que tá tudo bem. São perdas, o que a gente leva são as memórias, o que a gente leva são as experiências, e que sempre nós temos uma nova chance. E eu quero aproveitar pra te ouvir. Se esse ano te deixou um ensinamento, me fala qual foi. Pra mim foi muito sobre abrir mão do controle e aproveitar o hoje. E que o ano que vem a gente saiba acolher melhor as coisas, aproveitar as oportunidades, entender que sempre é tempo de fazer as coisas, temos todo o tempo do mundo. Sem romantizar, a gente tem tempo, a gente pode fazer as coisas e aproveitar o agora. O que você pode fazer hoje com aquilo que você acredita para você chegar onde você quer chegar? Mesmo que tenha que colocar pontos finais onde você estava para você atingir outro lugar, um outro patamar, ou de recomeçar a fazer outros planos, novos planos, ou ter que recomeçar meio internamente, você consigo mesma. Eu não sei quais são os seus recomeços, mas eu espero que você se encontre. E aí, nessa jornada, eu tô com você pro que você precisar. Eu te encontro no próximo episódio. Beijo!